Compactação, igual nós já comentamos, é um problema antigo, intensificado com a agricultura moderna. Por quê? Nós utilizamos muitas máquinas pesadas. Salta aos olhos, principalmente, algumas áreas, como a silvicultura. E as áreas agrícolas de pastagem, geralmente, atinge 20 centímetros. Já áreas florestais, nós temos uma maior profundidade com o aspecto da compactação. Zélio, nessas áreas florestais, qual que é a profundidade, geralmente, que chega de compactação? Olha, nos trabalhos que a gente tem feito, tem alguns locais identificados de compactação até 1 metro de profundidade, né? Mas, assim, de uma forma bem generalizada, chega em torno dos 30, 40 centímetros, a gente tem observado com bastante frequência. Bastante frequência, podendo chegar, no caso, até 1 metro de profundidade, né? Isso. Tá, então vamos saber, eu não sabia. E o plantio direto, ele também provoca compactação. O plantio direto, nós temos valores de 8 a 15 centímetros que nós temos observado a compactação. Se a gente vê nessa... Albert, Sim? nessas áreas florestais, o que seria a maior causa, assim, desse compactamento, dessa compactação? Zélio? A maior compactação no setor florestal é provocada pelas máquinas de manejo de colheita. E no momento durante o crescimento da floresta, o tráfego é até pouco. Mas durante a colheita, você tem um tráfego bastante intenso. E, assim, são caminhões grandes e com cargas superlotadas. Então, a maior causa na compactação em áreas florestais são oriundas das máquinas empregadas no manejo de colheita do eucalipto, do pinus, ou seja, da floresta em geral. Então, gente, nós temos aqui, ó, tipos e causa de degradação dos solos no mundo em milhões de hectares. No aspecto de degradação física, nós temos aqui erosão hídrica, erosão eólica, degradação química, degradação física. Um aspecto, no que tange a degradação física, nós temos aqui, olha, atividade agrícola e atividade pecuária, principalmente que atua nesse processo de degradação física. Observe o valor da compactação e observe o valor da erosão. Embora a erosão seja muito maior, quando o solo está compactado, ele facilita e muitos processos erosivos, sobretudo o processo erosivo hídrico. Por quê? Diminuindo a permeabilidade, eu vou ter uma quantidade maior de arrasto de partículas. Então, embora esse valor seja menor que a erosão hídrica, é um valor a ser considerado, sobretudo na pecuária, nas nossas pastagens que a gente vê na nossa região, como que elas estão. Eu peguei aqui ontem esse dado, é da FAO, está disponível na FAO, que mostra a influência tanto da pecuária quanto na agricultura na compactação do solo. Observe o vermelho, que tem uma alta intensidade, que é muito negativo para os solos. E olhem onde tem grandes pontos vermelhos. Justamente no nosso país. Então, o nosso país, principalmente ali nós temos bastante no cerrado, muita mecanização, que, se não manejado de forma correta, nós temos um grande problema no que tange à produtividade. Então, a compactação, ela reduz e muito a produtividade, principalmente naqueles manejos mais tecnológicos. Aí nós temos que separar alguns conceitos. Nós temos compactação
e adensamento. O que, afinal de contas, é uma coisa e é outra. Compactação deixa o solo mais denso, mas por um processo de manejo equivocado, enquanto que adensamento é genético do solo, é um processo pedogenético, de origem. Então, nós temos aqui uma definição, olha, que compactação, compressão do solo não saturado, com aumento da densidade do solo, em consequência da redução do seu volume, devido à expulsão de ar. Manejo inadequado, que é o uso de máquinas e implementos agrícolas pelo pisoteio de animais. O adensamento, o aumento da densidade dos solos por processos pedogenéticos, como, por exemplo, o B-textural. Se vocês lembrarem do B-textural, que é típico lá dos nossos argissolos, ele é mais denso por ter um maior teor de argila, no caso de tampar os poros ali e deixar ele mais coeso, mais denso. Enquanto que a compactação, então, é por manejo inadequado. Olha, prestem atenção aqui, ó. Manejo inadequado. Já o adensamento são por processos pedogenéticos. Zero. Sobre o processo de compactação do solo não saturado, que eu não coloquei aqui, o adensamento também ele é definido quando expulsa água do solo. Isso ainda é usual, essa terminologia? É usual, sim, certo? Só que, primeiro, você causa a compactação do solo, né, que é a expulsão do ar. Posteriormente, já mais agravante, né, já mais agravado do que a compactação, é a expulsão da água, que é considerada até hoje um adensamento também. Tá? Então, está corretíssima a expressão aí. Tá, então nós temos o que acontece? Adensamento, quando você faz um manejo inadequado, que primeiro vai expulsar o ar e depois expulsa a água, no processo de expulsão, de destruição desses poros menores, também é denominado adensamento. Então, adensamento é um processo pedogenético, quando deixa o solo mais denso, e também quando faz um manejo inadequado que chega a expulsar a água. Nesse caso, também é denominado adensamento. Isso, só um instante, é um processo mais agravante do que a compactação, ou seja, você já compactou o solo faz tempo, já destruiu o solo, porque mesmo você causando a compactação no solo, ainda existe água lá. Então, o adensamento oriundo de uma ação antrópica, ele já é um agravante bem superior à compactação. Bom. Então, situação 1 e situação 2. Qual solo é compactado? Escrevam aí no chat. Menos você, né, Zé? O que aconteceu do 1 para o 2? O que foi destruído nessa situação do sistema trifásico? Olha, nós temos o 1, demonstrando o solo trifásico. Perdeu o ar, muito bem. O ar, muito bem, Giovana, João, o ar. Alguém falou, opa, perdeu quem? O que fica no... Qual poro que é responsável pelo ar, onde fica mais ar? O macro. Então, perdeu, nesse caso, os macroporos. Um processo de manejo, por exemplo, o manejo equivocado, houve uma destruição desse volume de ar, que ficou um volume menor, e nessa situação houve uma perda de macroporos, deixando o solo mais denso. Por que deixa o solo mais denso? Se aqui eu tenho o volume total 1, olha o que aconteceu com o volume
quando passou para a situação 2, olha, volume total 2 foi reduzido, essa situação foi reduzido o volume do solo. Então, o solo 2 é compactado porque houve a destruição dos macroporos. Causa da compactação, esse slide aqui eu acho que eu roubei até do Zélio, que é do professor Moacir, lá do Dias Júnior. Causas da compactação: tráfego de animais, máquinas e veículos. Podem aplicar pressões maiores que a capacidade de suportar cargas no solo. Pode causar o quê? O solo tem uma capacidade que ele aguenta de pressão. Se eu passo dessa pressão, eu destruo. Então, nós temos aqui alguns exemplos de máquinas pesadas que pode provocar essa compactação. Zélio, em termos de tráfego de animais, sobre animais, o que você tem para acrescentar? Uma coisa que eu gosto que você fala, das patinhas lá Então, com relação ao tráfego, né, de animais, é interessante que muita gente vai pensar num bovino, né? Tem 4 patas. Só que o andado do bovino, imagina um boi aí com 1 tonelada de peso, né? No momento que ele está deslocando, ele apoia esse peso dele somente em 2 patas, né? Pois então, ele não anda pulando, né, Zélio? Ele não anda pulando. Então, no momento que ele está fazendo o caminhamento dele, todo aquele peso dele está apoiado em 2 patas. Então, digamos assim, grosseiramente, seria uma aplicação de 500 quilos por pata, né? Então, você pensa, um monstro, um animal enorme, apoiando todo aquele peso dele numa área de contato minúscula. Então, o professor Valber deve falar isso aí ainda, né, com relação à área de contato. Mas é um peso enorme numa área de contato minúscula. Se você for pensar bem, a área de contato do casco de bovino, em termos de área, é menor do que a área do nosso próprio pé. Então, é um peso muito elevado para uma área de contato muito pequena, muito baixa, e isso causa uma compactação violenta no solo. Provavelmente, a maioria de vocês aí deve ter conhecimento, um trator Valmet 785, até esse que está aqui no slide mesmo, um bovino aí em torno de 700, 800 quilos de peso, provoca uma compactação semelhante a um trator Valmet 785, semelhante. Então, vamos lá para as causas da compactação, já falamos um pouquinho naquele slide. Peso das máquinas aumentaram, mas não a largura e tamanho dos pneus. Aumentaram a largura e o tamanho dos pneus? Sim, mas não foi proporcional. Então, se nós pegarmos aí a revolução agrícola aí, nós temos que os pesos das máquinas cada vez maiores, mas a largura e tamanho dos pneus não aumentam. Então, nós temos... Qual que é a fórmula da pressão? Quem lembra aí? Então, é igual força sobre área. Força sobre área. Se eu aumento a área, eu diminuo a pressão. Então, eu estou cada vez mais aumentando a força, mas eu não alterei a área de forma proporcional. Tráfego excessivo, então, exagerado número de operações. Nós temos um grande número de operações, muitas vezes, quando não se leva em consideração esse aspecto de preservação da estrutura do solo. E isso daqui, olha, condições inadequadas de tráfego, excesso de umidade. Por que eu deixei isso, Zélio, de forma negrito? Por que eu deixei aqui negrito? A umidade do solo, ela é o fator responsável pela governança da capacidade de suporte de carga do solo. Então, imaginemos aí uma estrada, né? Você vai para a roça aí, a estrada de terra aí. No período de seca, você tem poeira, você não tem atoleiro.
mas no período chuvoso você atola com o mesmo equipamento, o carro, né? Então, por que atolou? Porque choveu? Tá, tem a ver com a chuva, mas especificamente, cientificamente, é porque você tem mais água no solo, aumentou a umidade do solo e, consequentemente, a capacidade de suportar carga do solo reduz. Então, essas condições inadequadas de tráfego aqui, ela está diretamente relacionada com a umidade do solo, porque quanto maior a umidade, menor a capacidade de suporte de carga do solo. E o que está acontecendo também nessa situação de umidade é que justamente acontece uma lubrificação das partículas. As partículas, elas vão se movimentar de forma mais fácil. E aí eu altero ainda mais essa estrutura. Então, olha, daquele resumo que eu passei para vocês, hora da leitura, o que nós temos aqui? Que o tráfego excessivo, sem o controle das diversas condições do solo, é o principal responsável pela compactação ocasionada por forças mecânicas, tanto pelo exagerado número de operações, como pelo simples tráfego do trator sobre o solo, quando a carga aplicada for superior à sua capacidade de suportar o solo. E igual o Zélio comentou, essa capacidade ela é alterada com a umidade. Zélio, nós vamos ver mais para frente, mas você já pode adiantar. O que eu posso fazer para evitar isso? Bom, a primeira coisa é você descobrir, né, a carga aplicada pelo seu equipamento. Qual é a carga que o equipamento aplica ao solo? Aplica carga 300 kPa, um exemplo, certo? Então, você pode trafegar naquele solo monitorando simplesmente a umidade dele. Toda vez que ele tiver com umidade superior àquela que ele suporta, vou voltar a repetir, explicar melhor. O solo suporta 300 kg, o seu equipamento aplica 300 kPa, mas o seu solo suporta 400 kPa com umidade até 20%. Ou seja, então, toda vez que seu solo estiver com umidade abaixo de 20%, você pode trafegar tranquilamente com esse equipamento que não vai promover compactação. Mas a partir do momento que a umidade desse solo atingir 25%, ou seja, se o solo suporta 400 e o seu equipamento aplica 400 numa umidade de 20%, o limite é 20%. Se ele aplica 300 kPa e o limite do seu solo a 20% de umidade é 400, então você tem uma folga aí que você pode determinar ela que vai dar em torno de 24, 25% de umidade. Ou seja, o seu equipamento que aplica 300 kPa no solo, toda vez que o seu solo estiver com umidade superior a 25%, você vai estar promovendo a compactação do solo. Bem, você tem que estar sempre de olho a capacidade de suporte que o seu solo tem de suportar carga. Marco, como eu sei a capacidade de suporte de carga do solo? Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Quem sabe o Zélio dá essa aula para a gente? Então, podemos ver aí a possibilidade aí, quem sabe. Pois é, vamos combinar. Então. Zélio, olha a pergunta do Reginaldo. Então, o consorciamento de lavoura com milho, como milho braquiária, não é muito recomendado nesse aspecto. Você está falando pela quantidade de passagem, exagerado número de operações. Mas aí você tem que balancear, Reginaldo. A braquiária, ela fornece uma grande quantidade de matéria orgânica no solo. Então, o fato de você fornecer matéria orgânica, o fato de você estruturar mais seu solo, além do poder que essas raízes têm de criar essa estrutura, o consorciamento é uma forma de prevenir a compactação, desde que você não exagere no número de operações. Alguma coisa, Zélio? Não, Walt, é isso mesmo, certinho. Então,
localização da compactação. Ela pode ocorrer em locais específicos. E esses locais específicos, principalmente no rodado, sobretudo no rodado, que vai acontecer. Isso vai ser muito evidente na nossa região, que é uma região de cultura perene, que tem muito café. Então, quando nós falamos de cafeicultura, nós temos algo mais localizado de compactação. Eu vou deixar novamente o Zélio falar disso, que foi o tema da tese dele. A gente já tem alguns trabalhos feitos de compactação do solo em lavoura cafeeira, né? Então, lavoura cafeeira, você tem o número de passadas durante o ano de manejo da lavoura, dependendo do local, ele é muito intenso, né? E o mais agravante é que o rodado, né, a roda ali, o pneu do trator, ele sempre trafega no mesmo local, sempre, né? Então, você vai fazer uma pulverização, vai fazer uma adubação, sempre você está trafegando no mesmo local. Então, você tem uma compactação bastante acentuada, principalmente onde é que está essa linha pontilhada vermelha aí, da figura abaixo aí, tanto de um lado quanto do outro, né? Porque você tem o rodado, se for num local plano, você tem os dois rodados, um de um lado ou do outro. Mas se for num local inclinado, nós assumimos que você tem o rodado de cima e o rodado de baixo. E nessas condições, o rodado de baixo ainda tem uma aplicação maior de carga, né? Porque o deslocamento do centro de massa, do centro de gravidade do trator, num local inclinado, ele tende a deslocar para a parte de baixo, né? Mas a compactação, ela ocorre do mesmo jeito. Não é porque no rodado de cima tem um sobrepeso menor, não vai ter compactação. Você tem a compactação e acentuada da mesma forma. Por quê? Por causa da pressão aplicada? Também, mas principalmente pela intensidade do tráfego que é aplicado ali na lavoura cafeeira. Então, a gente tem alguns trabalhos lá de manejo em lavoura cafeeira aí com 18 anos, 25 anos, 30 anos, todos com compactação muito acentuada no rodado. Na minha tese, por exemplo, são lavouras mais jovens, e mesmo assim a gente conseguiu identificar uma compactação nos dois rodados dos equipamentos. Pessoal, pode. No caso dessa lavoura de café, pode entrar com subsolador? Conversa com o Zélio. Agora, hoje eu não respondo mais, não. Beleza. Sobrou para mim, Valdir. Sobrou. Então, só para me sintonizar, como é o nome de quem fez a pergunta? É o Pedro. Ô Pedro, obrigado pela pergunta, vale para os demais também, tá? A questão da subsolagem em lavouras cafeeiras, você tem uma grande quantidade de raiz na parte superficial da lavoura, ali na projeção ali dos plagiotrópicos, né? Então, quando você faz uma escarificação que seja, né, que é mais simples do que a subsolagem, você está degradando, né, estourando todo esse sistema radicular da superfície ali do cafeeiro, né? É uma opção que pode ser feita? Sim, pode ser feita, mas ela precisa seguir alguns critérios de como fazer e época de fazer ela, para você ter um menor efeito negativo na planta do café. Então, geralmente, o pessoal tem feito, identificar até a profundidade que tem essa compactação, e num ano que você faz a poda do cafeeiro, né, uma poda drástica, é quando o pessoal tem feito essa questão da subsolagem, né? E aí você precisa ter um critério também, porque às vezes você faz uma subsolagem e só uma escarificação ia resolver o problema da sua compactação. Por outro lado, você faz uma escarificação, mas a sua compactação está numa camada mais inferior ainda, né? Então, você não resolve o problema da compactação. Então, precisa ter um critério bem trabalhado nesse quesito aí de como fazer essa escarificação ou subsolagem e quando fazer ela, porque senão o seu prejuízo pode ser muito grande, né? Uma lavoura aí de 20 anos, por exemplo, ela tem um sistema radicular bem aprofundado também. Então, aquela camada superficial ali, digamos aí, uns 30 centímetros aí que está compactada,
você tem uma grande massa de sistema radicular num solo bem manejado, numa camada inferior, né, a 30 centímetros. Então, a planta, às vezes, consegue puxar bastante nutriente ainda nessas camadas inferiores, desde que haja nutriente. Então, não existe uma receita de bolo, você precisa fazer uma avaliação de vários critérios, e tomar a melhor decisão daquilo que precisa ser feito. Zélio, sobre o sistema radicular, a gente tem trabalhos essa parte de café que mostra até 1,5 m, 1,40 m, com capacidade de absorver nutrientes. Então, nós temos alguma situação que... Então, o que nós temos que preconizar, gente? Sobretudo em cultura perene, aprofundar a raiz. Então, quando você aprofunda a raiz, você aumenta, como diria o Carlos, o seu anjo da guarda. Você aumenta o anjo da guarda, por quê? Principalmente em períodos de déficit, se você tem uma compactação superficial, você consegue buscar nutriente em subsuperfície. Zélio, essa investigação logo de superfície que você comentou, ela pode medir a densidade do solo, né? Verificar como que está a densidade do solo nas diferentes camadas. Então, é uma medida fácil de fazer. Pode sim, é um dos atributos, né, que você pode estar avaliando, né? E ter um ponto de referência, uma mata próxima, um local que não seja manejado, né, da mesma forma que é manejada a lavoura. Então, você serve para comparar, né? Até essa própria comparação de densidade, você consegue inferir como que está a estrutura desse solo. Dificilmente não, você não consegue determinar o grau de compactação, mas você consegue ter uma ideia bem precisa de como está a estrutura do solo ali naquelas camadas. Muito bom. Então, pode ser em locais específicos, principalmente no rodado, ou pode acontecer na lavoura toda. Boa pergunta, Gabriel. No caso do café, com o manejo de braquiária na entrelinhas, ajuda a amenizar essa compactação. Zélio, manejo da braquiária na entrelinha do café e compactação. Olha, esse resultado aí é algo que precisa ser melhor discutido. Há trabalhos, né, do pessoal da EPAMIG, e a produtividade em locais que você não tem manejo de braquiária na entrelinha é maior. Tem alguns trabalhos deles, principalmente do Elifas lá, mostrando isso. Por outro lado, tem alguns trabalhos, né, de uns colegas nossos também lá de Lavras, né, que a preservação da estrutura física com locais de braquiária na entrelinha do café tem apresentado uma diferença gigantesca em termos de melhoras. E, consequentemente, se você tem uma boa estrutura física, você vai ter uma boa produtividade, isso é indiscutível. Né? Agora, o que precisa ver na questão dos dois é o que vai te dar maior retorno financeiro. Né? Aí o pessoal tem uma confusão, às vezes, que fala, baseado nesses trabalhos do professor Elifas, do pesquisador Elifas, lá da EPAMIG, e eu tenho uma maior produtividade, então eu vou fazer sem qualquer tipo de intervenção na entrelinha, sem qualquer tipo de cobertura na entrelinha, porque vai me dar um maior retorno para o bolso. Momentaneamente, pode até ser que sim, mas quando você tem um manejo de uma planta de cobertura, no exemplo aí da braquiária, na entrelinha do café, às vezes você não tem um maior retorno financeiro só de produção, mas às vezes você tem um melhor equilíbrio do ecossistema, né? Você tem um melhor controle ali de infiltração de água, melhor desenvolvimento do sistema radicular, né? Então, assim, é um conjunto que dá para você levar em consideração nesses quesitos. Eu, particularmente, pelo que eu tenho visto, se fosse para mim fazer uma recomendação de manejo de lavoura com ou sem braquiária na entrelinha, eu diria que depende do manejo que o agricultor vai trabalhar. Se ele conseguir manejar bem a braquiária ali na entrelinha, eu acho que justifica ele fazer o manejo com braquiária na entrelinha, desde que ele maneja isso, bem manejado.
bem manejado. Igual o Gabriel mesmo complementou ali, sem contar a matéria orgânica. Você vai ter uma maior produção quando tudo está bem. Se você tem um clima que favorece, sem estresse, pode ser que você vai produzir mais sem a braquiária. No entanto, quando você faz esses manejos, que você joga a braquiária, que você tem mais matéria orgânica, isso vai ocorrer principalmente em épocas de déficit hídrico, principalmente em épocas em que o clima não ajuda. Então, às vezes você tem um pico de produção e essa produção descer, você consegue diminuir a bienalidade do café, você tem um maior teor de matéria orgânica, você tem maior estoque de matéria orgânica, retém mais água, estrutura o solo melhor, tem menos erosão. Então, o manejo da braquiária, para mim, ele é muito importante na cafeicultura, principalmente levando em consideração as técnicas de controle de erosão, que aí sobrepõe muitas vezes a questão somente a produtividade. Então, nós temos aqui ocorrendo em locais específicos a compactação. Qualquer pergunta, gente, vocês podem ir fazendo. E ela pode ocorrer na área toda. Então, diferentemente no café, igual o Zé comentou, a gente sempre passa no mesmo lugar. Dependendo da cultura, você não vai ter esse controle. Ou a pessoa que está tomando conta não vai ter esse cuidado de fazer uma linha de tráfego. Quando você faz essa linha de tráfego, você sabe onde vai ocorrer a compactação. Então, quando você conhece a localização da compactação, é mais fácil de você trabalhar com ela. Então, por exemplo, conhecendo os locais críticos de compactação em uma área, você pode ter manejos específicos, apenas naquela área. Então, ao invés de você remediar a área inteira, você vai trabalhar somente uma área específica. Trabalhando somente numa área específica, você vai reduzir os custos de operações e vai ser um ganho de tempo. Você ganha tempo e ganha em custo de operação. Então, no final das contas, você ganha dinheiro. Por isso que quando vocês estiverem tomando conta de lavouras, criar essas linhas de tráfego é muito importante, principalmente nessas áreas de culturas anuais. Zé, alguma complementação? Hoje, com o sistema de GPS, na Austrália, em torno de 60% da agricultura já é feito com manejo de tráfego controlado. Ou seja, você sempre trafega num local específico, né? E, para nós aqui no Brasil, está começando a cair isso em tendência. E com o sistema de GPS que nós temos hoje nessas máquinas e equipamentos mais modernos, né, é fácil você sempre trafegar no mesmo local. Então, já temos algumas propriedades no Brasil que está adotando esse sistema de tráfego controlado no mesmo local. E como você muito bem falou, você ataca só uma área específica, né? Você faz um manejo específico para aquele local do tráfego. Isso se precisar, porque, por exemplo, eu tenho um tráfego aqui, olha, que eu tracei com essa linha aqui vermelha. O solo aqui, ele vai estar mais denso, mas da região ao redor, não. Esse solo, ele estando mais saudável, eu vou ter uma biota melhor. A vida do solo e a vegetação que deixar aqui, ele vai conseguir atacar essa área do rodado. Se você passa em todo local, todo o meu solo, ele vai estar degradado. Então, eu não tenho como as áreas adjacentes ajudar no processo de reestruturação desse solo. Então, aqui é importante manter essa linha de tráfego. Bem como o Zé colocou, a agricultura de precisão hoje, mais do que fala-se muito de agricultura de precisão, de questão de adubação e tudo mais, mas às vezes esse simples controle ajuda e muito no processo de manejo do seu solo. Então,
controlar o tráfego de máquinas é muito importante quando vocês estiverem tomando conta das lavouras aí. Profundidade da compactação. Valbert, Sim. a respeito do plantio de plantio direto, que a gente não faz o revolvimento do solo, de quanto em quanto tempo seria recomendável voltar a fazer um plantio convencional para mim poder estar mexendo no meu solo? Gustavo, essa pergunta, eu estava conversando com o Bruno, inclusive em áreas de 20 anos, 30 anos de plantio direto. Vai depender muito da situação, tá? Não tem um valor certo. Olha, daqui 10 anos eu tenho que voltar, daqui 20 anos eu tenho que voltar. Então, tem um artigo para sair que eles estão escrevendo, que foi uma meta-análise de diversos artigos. Então, eu vou esperar, esse artigo logo já deve estar saindo, para a gente conversar sobre isso. Mas não tem uma resposta concreta sobre isso a princípio. A gente tem que analisar cada caso. Eu não sei essa resposta de quanto em quanto tempo. Você vai ter que analisar a região que você está tomando conta. E você, Zé? É isso mesmo, Walter. A gente tem observado que, às vezes, tem muitas propriedades que deixam o plantio convencional e poucos anos depois entram no plantio direto e questão de 6 ou 8 anos depois não consegue produzir e volta para o sistema convencional. Aí ele fala que não funciona. Mas se você for analisar, em quase todos os manejos empregados ali, provavelmente houve uma aplicação de carga superior àquela que o solo suporta. Então, ele compactou o solo. Já o sistema de plantio direto, o que é o sistema de plantio direto? É um manejo onde você tem que ter cobertura vegetal, né, não revolvimento, e ter sempre uma palhada ali. E, além disso, que não está no tripé do sistema de plantio direto, é a capacidade de suporte de carga do solo. Então, toda vez que você for manejar ele, seja ele convencional ou não, sistema de plantio direto ou não, se você não aplicar uma carga superior à que ele suporta, dificilmente você vai ter um problema de compactação. Então, um sistema de plantio direto que você não aplica uma pressão superior àquela que o solo suporta, você vê aí 30 anos, 40 anos de uma área sobre o sistema de plantio direto, com uma produtividade lá em cima, e você vai fazer uma análise daquela estrutura, ela está totalmente porosa, né? Totalmente agregada. Então, é manejo, não tem uma receita de bolo mesmo, é manejo. E outra coisa, mesmo em plantio direto, se o solo estiver úmido, você entrar com seu maquinário, com ele mais úmido, você vai ter essa compactação maior. Então, o ideal é você conhecer mesmo, muitas esse essa capacidade de suporte de carga, ou pelo menos a umidade de friabilidade ali, que nem sempre esse valor de capacidade de suporte de carga vai estar disponível de forma fácil, mas talvez a zona de friabilidade, que nós vamos falar mais para frente, pode ser uma boa medida para vocês. Então, sim. Você estava falando aí de sistema em cultura anual, criar uma linha para a gente estar passando todo ano naquela mesma linha para compactar num lugar só. Se eu tivesse passando se eu continuar passando naquela mesma área, você não concorda que vai compactar num lugar só e a produtividade do lugar que o maquinário vai estar passando vai cair muito? Qual que é a grande questão, Igor? Observa a qualidade do solo ao redor de onde você está passando. Se você obedecer a capacidade de suporte de carga, você vai sempre passar ali, mas você não vai passar ali com solo com extrema umidade. Você sempre passa ali. Vai ter uma compactação? Vai. Mas ao redor do solo, você vai ter uma biota melhor, você vai ter mais matéria orgânica, e com isso, há um processo de regeneração do solo. E se você obedece à capacidade de suporte de carga do solo,
ele compacta o que nós chamamos de compactação elástica. Ele deforma, há uma deformação, mas ele volta naquela situação. Não é isso, Zé? Isso mesmo, certinho. Então, tem essa questão. Você passa ali, mas você vai estar degradando aquela área específica. Ao redor daquela área, você vai ter todo um sistema trabalhando para melhorar aquilo, tá? E outra coisa, como já foi falado anteriormente, se você precisar de fazer uma intervenção nesse local, você vai fazer uma intervenção num local específico, que é só ali que teve o problema de compactação. Então, gente, questão de profundidade da compactação. O que nós temos aqui? As especificações da máquina e seu rodado. Quanto mais estreito o rodado, maior vai ser a pressão e também a profundidade. Zélio, aqui nós temos bem aquela questão do rodado, que todo mundo gosta de perguntar, qual que compacta mais, pneu ou... Me fugiu o nome aqui. Esteira. Esteira. Muito bem. Qual compacta mais, Zélio? Quando você vai comprar um trator, uma máquina, um equipamento de esteira, o vendedor ele vai fazer um cálculo para você de toda a área ali da esteira, né? Então, ele vai comparar essa área ali da esteira com a área de um pneu específico. E ele vai dizer para você, olha, a área de contato desse equipamento é muito maior. Realmente, quando você faz o cálculo da área total, verdade. Só que quando você está lá no campo, né, no dia a dia, o rodado de esteira, ele tem aqueles frisos. Então, ele tem um local específico abaixo da esteira ali. E esse local, aonde ele entra no solo, ele degrada muito mais do que um trator de pneu. Então, há uma propaganda enganosa, entre aspas, que a área de contato é maior. Se você levar em consideração a área toda, sim, mas você tem que levar em consideração, para fins de manejo, que você tem aqueles frisos, aqueles dentinhos que a gente fala, né, que ele é altamente compactador, porque ele é justamente onde dá aderência ali para dar atração na esteira. Zé, a pergunta da Giovana. Quanto mais estreito, maior a profundidade de compactação? Reginaldo, sobre o manejo em solos de várzea, nós vamos falar mais para frente um pouquinho sobre manejos. Olha, quanto mais estreito, maior a pressão que você vai aplicar no solo, né? Se essa pressão aplicada no solo for superior àquela que o solo suporta, então você vai compactar mais. Então, um pneu estreito, a chance de você promover uma maior compactação é maior, mas não necessariamente significa que ele vai compactar. Depende da pressão que está sendo aplicada. O Walt mostrou aí anteriormente o que é a pressão aplicada, é força sobre área, né? Então, se você tem uma área menor, você tem uma maior pressão aplicada. Então, a chance de você compactar é maior, sem dúvida, tá? Mas não necessariamente você vai estar promovendo a compactação. Vamos lá, aqui o que o Zé comentou sobre o rodado, Giovanni. Então, tem essa relação, especificação da máquina com o tamanho dela, se ela é grande ou se ela é pequena. Condições do solo, muito importante. Histórico do solo, se o solo já foi manejado ou não. E, principalmente, que altera vai ser com a umidade do solo, o fator de umidade do solo. Número de vezes em que o solo é trafegado, porque para ver se vai dar tempo do solo recuperar, voltar ao que era antes ou não. Então, quantas vezes você vai passar? Se você passa 10 vezes, você passa 2, 10 vezes você vai aplicar mais pressões. Histórico, igual comentei, o histórico de pressão do solo. Então, uma mata virgem, se você tira essa vegetação e aplica uma pressão,
ela vai sofrer mais, porque ela nunca sofreu pressão anteriormente. Além do manejo, que também está extremamente relacionado, não só que é pastagem, floresta, agricultura, mas qual agricultura você está fazendo? O que você está controlando? Por isso que nós temos que tomar essas precauções em termos de manejo. Zé, complementa aí alguma coisa. Essas precauções, né, a gente precisa tomar elas sim, mas o que a gente tem visto por aí é que a maioria dos produtores não estão preocupados com isso, né? Eles têm uma máquina lá e olha a época do ano, aí eu tenho que fazer isso e pronto, acabou. Então, é justamente esse o gargalo onde a gente vê vários produtores questionando que não está dando, que a produtividade está baixa, e por outro lado, você vê os produtores nas mesmas condições, sem reclamar. Ou seja, onde está o segredo aí? Justamente na formação do solo, que são características diferentes, né? Propriedades diferentes, e você aplica um manejo igual, ele vai te dar resultados diferentes. Ou vice-versa, você tem dois solos de um vizinho, né, um do outro, são o mesmo solo, porém com manejo diferente, e os dois te dão uma resposta muito bem. Então, esse é o gargalo, a questão tem que levar todos esses critérios, né, observar bem, porque não existe mesmo uma receita de bolo, é isso mesmo. A Marina está perguntando, Zé, velocidade pode influenciar de alguma forma? Olha, isso aí foi uma pergunta que eu tentei responder na minha tese. Ao pé da letra eu não consegui, certo? Porque a gente sabe que quanto maior a velocidade, né, tende a ter um menor tempo de contato ali. Então, essa pergunta realmente eu não consegui responder nas questões da minha tese. Mas de tudo que eu li, as coisas que eu observei e que eu consegui ler, foi que a velocidade não influencia na questão da agricultura. Porque por mais rápido que seja a velocidade de um trator, ele ainda tem uma velocidade muito baixa. Então, um trator trafegando aí a 5 km por hora, a 8 km por hora, a diferença dele é mínima no tempo de contato ali do pneu ali com o solo, né? Então, não dá diferença em termos de resultado, certo? Então, para efeitos científicos, até o momento, a gente tem considerado que a velocidade não influencia na questão da compactação, porque a velocidade é muito próxima uma da outra mesmo. Ah, muito bom. A velocidade muito próxima da outra, então na literatura não tem diferença. Tá? Então, isso daqui vai alterar a profundidade e a compactação, então especificações da máquina, condições do solo, número de vezes que o solo é trafegado, histórico de pressões, isso daqui, o que o solo, qual a pressão que o solo recebeu antes, além, obviamente, do manejo. Qual que é a nossa função? É controlar aqui, muita coisa tem como a gente controlar. Por exemplo, a condição do solo, a textura do solo eu não vou controlar, mas eu posso controlar, sim, o manejo. Por exemplo, a umidade. E muitas vezes o Zélio colocou em pauta as diferenças de produtividade. Às vezes, o produtor e o agrônomo, enfim, quem está tomando conta, cuida tanto do aspecto químico que esquece o aspecto físico. Então, a produtividade, ela vai ser também limitada pelos aspectos físicos do meu solo. Se o meu solo não está bom fisicamente, ele não vai conseguir ter a sua produção máxima. Então, muitas vezes é negligenciado os aspectos físicos do solo, os aspectos pedológicos, e somente observado a parte química. Falo para vocês, uma pequena trincheira, uma faquinha na mão, dá para a gente observar muitas coisas, inclusive uma área que está mais ou menos compactada. Então, vamos falar sobre a compactação e propriedades físicas do solo. Nós temos aqui condutividade hidráulica, infiltração e armazenamento de água no solo.
Vamos entender o que é destruído principalmente na compactação. Destrói principalmente na compactação os macroporos. Então, o fluxo de água e gás são reduzidos. Ah, mas a água não fica no micro? Fica, mas a permeabilidade acontece, sobretudo, no macro. E o gás? Essa troca de gás com o ar atmosférico e o ar do solo é comprometida. Microporosidade, muito pouco sensível à compactação. Se você está destruindo a microporosidade, seu solo já está muito destruído, muito compactado. A diminuição da macroporosidade, igual nós comentamos. Então, com isso, você vai reduzir a condutividade hidráulica do seu solo. E olha aqui, olha. Observe, diminui a continuidade dos poros. Não adianta eu ter um macroporo isolado, se ele não vai ter comunicação com outros poros. Se tem comunicação com outros poros, eu vou ter, por sua vez, essa permeabilidade, essa absorção de água. A água vai chegar no microporo. Se não, o que vai acontecer? Eu vou aumentar, sobretudo, a erosão. Zélio, alguma coisa? Perfeito, Valde. Eu acho que tudo é uma sequência, né? Essa questão aí, o terceiro tópico aí, macroporos, quando ele diminui, tudo leva à destruição das coisas em consequência, né? Levando pelo lado ambiental. Se você diminui os macros, diminui a infiltração de água. Se diminui a infiltração, há maior escorrimento superficial. Se há maior escorrimento superficial, está tendo maior arrasto de sedimentos, né? Empobrecimento do solo. Esses sedimentos vai para onde? Vai para os rios, assoreamento, né? Então, tudo começa a degradar aqui, na questão da diminuição da infiltração de água no solo. Aí, levando pelo lado de produção, da agricultura, né? Você tem um desprendimento de partícula, você tem menor infiltração de água, o sistema radicular não cresce, né? Não aprofunda, produtividade reduz. Então, acho que tudo o início começa aqui, né? Diminuição dos macros, redução da infiltração de água no solo. Perfeito, Val. Beleza. Então, olha, consequências da compactação e alguns sintomas. Eu roubei esse slide aqui do Bruno. O que nós temos, olha? Observe uma situação aqui de um solo onde possibilita o crescimento radicular, solo bem estruturado, e isso vai refletir numa boa produção. Enquanto aqui, olha, um solo compactado, eu não tenho a profundidade do sistema radicular, eu não tenho uniformidade na minha produção, eu não tenho uma boa produtividade. Então, há um aumento da resistência mecânica à penetração radicular. A raiz vai precisar fazer mais força. Por quê? O meu solo vai ser mais denso. Eu vou ter uma maior resistência ao penetrômetro. E eu vou precisar de mais potência nas operações mecanizadas. Então, há um aumento dessa resistência, que aumenta a densidade, então vai aumentar a resistência e eu vou precisar de mais potência. Com isso, a raiz não vai conseguir romper essa resistência mecânica para crescer. Tem redução de aeração no solo. Por que reduz a aeração? Olha, diminui a macroporosidade. Diminui a macroporosidade. Com isso, reduz a atividade microbiana do solo. Reduzindo a atividade microbiana, o solo demora também mais para se recompor, para voltar ao que era. Alteração na disponibilidade, fluxo de água e nutrientes. Se diminui a água, diminui a infiltração, não vai entrar água no sistema. E os nutrientes estão entrando justamente em conjunto com a água. Com isso, eu vou ter mais erosão, eu vou ter mais encrostamento, que é aquela camadinha que eu mostrei para vocês na pedologia. Mais encrostamento, menor infiltração, maior erosão. Um grande problema que a gente tem. Uma vez eu peguei uma forte chuva de Muzambinho para Guaxupé, a coloração da água,
que estava na rodovia era com muitos sedimentos, uma grande quantidade de sedimentos. Então, nós temos isso. Não adianta eu adubar o meu solo se ele estiver compactado, se ele tiver com problemas físicos. Para começar, não vai absorver, não vai entrar água. Então, nós temos o quê? Olha, raízes pouco profundas, menor tamanho das plantas, uniformidade não vai ser boa, porque eu vou ter pontos mais e menos. Deficiência nutricional, por quê? Justamente porque não tem água. E os nutrientes se comunicam por meio da água. Deficiência hídrica, isso daqui fica mais evidente em épocas com mais seca, com mais veranicos, e, logicamente, isso tudo vai impactar o lucro, e além da questão da responsabilidade do produtor e do engenheiro agrônomo de conservar o seu solo. Porque o prejuízo que o produtor vai ter não vai ser só dele, vai ser para toda a sociedade. Através do momento que eu tenho erosão, estou carregando elementos para cursos d'água. Então, essa responsabilidade do agricultor é muito grande, porque impacta o lucro dele, pode ser mais individualizado, mas esse prejuízo de erosão, de compactação, é um prejuízo coletivo. Zélio? Isso mesmo, perfeito. Pessoal, nós temos aí 1h05. Eu vou deixar agora aberto para vocês explorarem o Zélio. O Gustavo está perguntando, Zélio, questão de salinização, entra nesse assunto. Gustavo, a salinização do solo, ele faz o solo não ficar tão bem agregado. O sódio, uma grande quantidade de potássio no solo, ele vai fazer ele desagregar. E aí, quando há o carreamento, quando caminha as partículas, geralmente cria uma camada que deixa o solo também mais denso. Então, ele dissolve os agregados e desce esses agregados tampando os poros. E, além disso, a salinização tem um sério problema de transporte de nutrientes. Então, muitas vezes, se for exagerada, a água pode sair da raiz e ir para a parte do solo. Então, a salinização, se você compacta o solo e você não tem drenagem, em alguns solos, com uma grande quantidade de sais, isso fica mais evidente no Nordeste, ou em solos naturalmente adensados, como os planossolos nátricos, a gente vai ter esse problema. Pessoal, agora vocês podem perguntar para o Zélio alguma coisa, embora eu acho que ele vai voltar para dar a segunda parte da aula. Convocado, Zélio. A gente conversa aí, dependendo da data, é possível, sim. Você só volta ao slide anterior, fazendo favor? Esse? Isso. Aí tá aí, ó, aumento de resistência mecânica e a penetração radicular, né? Aumenta a densidade do solo e potência de operação mecanizada aumentada, né, pela setinha aqui. Então, depois que a gente encerrar, eu até vou mandar aqui nos comentários aqui um link de um vídeo que tem no YouTube, 25 segundos o vídeo, certo? Depois, se vocês puderem. Eu deixo no Google Class, Zélio. Depois eu vou deixar no Google Class também. Isso. Ele retrata justamente isso aqui, certo? Aumento da densidade do solo e o aumento da potência das operações mecanizadas. Ou seja, você tem um equipamento potente que não consegue romper aquela camada compactada, né? Aquela estrutura compactada. A hora que vocês verem o vídeo, vocês vão ficarem assustados. Eu fiquei assustado. Né? Então, só esse comentário aí. Gustavo, recomendações para diminuir a compactação, próxima aula, a gente vai falar das medidas preventivas e medidas curativas da compactação. Mas, Zé, você pode responder para ele, recomendações para diminuir a compactação, Zé? Não só a compactação, né, mas como tudo, a prevenção é o melhor remédio. Então, vocês vão ver na próxima aula aí que prevenir a compactação é muito mais eficiente e muito mais barato do que você resolver um problema de cura, né? Então,
A palavra só existe uma, manejo correto do solo. Como que você vai fazer o manejo correto? Aí sim, aí entra os gargalos, né? Uma série de fatores você tem que olhar. Umidade do solo, trafegabilidade, número de passadas, né? Que você está ali, a carga que esse equipamento está aplicando no solo. Então, tudo isso aí são coisas que você deve levar na análise para ter um manejo adequado, né? E quanto que os processos curativos, aí é você entrar com intervenção mecânica, que, né, 100% das vezes tem um alto custo. Então, isso gera despesa, gera gasto. Prevenir é a melhor solução. Pessoal, mais questões? Sério. Pois não. No caso de um produtor rural tipo grande, assim, que usa maquinário pesado no solo para preparar, de quanto tempo seria bom fazer uma análise para ver se está compactado o solo? De quanto em quanto tempo? Olha, eu não tenho essa resposta para você de quanto em quanto tempo, certo? Mas se eu fosse um administrador, né, eu fazia um monitoramento aí de 3 anos aí, simplesmente na densidade do solo. Eu percebo que a densidade do solo está aumentando, então com certeza está havendo um aumento ali da carga aplicada naquele local, né, e talvez aí uma análise aí a cada 10 anos, por aí, para ver como que está o grau de compactação daquele solo, né, lógico, você já tem um histórico de manejo naquilo ali, né, uma certa produtividade, você conhece a capacidade de suporte de carga do seu solo, você conhece a carga aplicada pelos equipamentos, né, aí tudo isso aí entra. Agora, em regiões do Mato Grosso, por exemplo, o pessoal está só preocupado com rendimento operacional, né, isso aí, na maioria das vezes, é preocupante. Então, de quanto em quanto tempo exato, eu não tenho uma receita para te falar, não. Acho que isso aí vai depender muito da forma que é manejada, como que é conduzido os trabalhos, né, qual a capacidade do produtor estar em monitorando isso aí, fazendo isso aí, né? Então, acho que é uma série de fatores que você tem que levar em consideração para estar fazendo essa avaliação de certo em certo tempo. Não dá para te dizer assim, é X, de 2 em 2 anos, é de 5 em 5, de 10 em 10. Não dá para dizer isso. E outra coisa, aí o administrador também, ele vai estar monitorando a produtividade, ver questões que se as plantas estão ou não uniformes, ele vai verificar todo um conjunto. Então, além dele poder usar a densidade do solo, de forma mais curta, né, Zé? Ele pode usar também um penetrômetro, de forma mais rápida. Um grande produtor, ele tem condição de monitorar via penetrômetro também. O que você acha do penetrômetro? A grande maioria das propriedades vem monitorando com penetrômetro, né? É uma ferramenta interessante? Sim, só que tem que ressaltar um único detalhe. O penetrômetro, ele mede a resistência do solo, simplesmente isso, ele não mede a umidade. Então, você pode fazer medição da resistência à penetração ali, numa época do ano, ele apresentar compactado, e em outra não. Mas aonde está a diferença aí? Na umidade do solo. Então, o penetrômetro é uma ferramenta interessante, pode ser usada, mas com alguns critérios, porque ele não mede a umidade. Agora, se você consegue monitorar a umidade com o penetrômetro, aí perfeito, você tem um monitoramento completo de umidade, resistência e penetração. Então, isso você consegue fazer uma correlação num gráfico que você pode elaborar. Você comentou agora, explicando para mim, que o rendimento operacional é um pouco preocupante. Por quê? Não, essas empresas, essas grandes propriedades, eles estão preocupados só com o rendimento operacional e não com a estrutura do solo. Então, é preocupante porque pode ter uma máquina muito maior que está compactando, degradando mais o solo, e isso está sendo algo imperceptível. E você vai conseguir observar a consequência do efeito dessa máquina mais robusta, de maior rendimento operacional, 3, 4, 5 anos para frente, quando a sua produtividade começa a ter um efeito negativo. Então, é preocupante nesse sentido, entendeu? Porque a maioria das propriedades estão preocupadas com o rendimento operacional, buscando máquinas maiores, mais potentes, de maior rendimento operacional e sendo empregadas no manejo sem alguns critérios, né? Sem um critério de
manejo específico para aquela máquina, de acordo com aquele solo que está sendo empregado. Então, é preocupante nesse sentido. Beleza, obrigadão. E outra coisa sobre esse rendimento operacional, essas empresas vão procurar depois a parte física, logo quando não consegue produzir muito mais. A primeira ideia, quase sempre, é o aspecto químico, mas muitas vezes, igual eu já comentei com vocês, o aspecto pedológico e o aspecto físico é negligenciado por essas empresas. Isso mesmo. A gente até costuma brincar, né, Robert? E o pessoal coloca um técnico para atuar no manejo lá, interpretar a análise do solo e fazer as adubações. Aí, quando não está dando certo, começa a ter alguns problemas, aí ele procura um agrônomo, né, que vai lá tratar da sua fertilidade. Aí o cara vai, faz as recomendações, vê as ligações químicas, resolve tudo perfeito. Daí, 4, 5 anos depois, quando não começa a produzir de novo, aí já não é o agrônomo que resolve, né? Aí tem que ser alguém que entenda da parte física e da parte pedológica do solo. Aí, só que isso aí eles vão procurar a gente 8 anos depois que já está no manejo da área, né? Então, o custo para resolver isso aí se torna muito elevado. Então, volta lá atrás, né, a receitinha. O manejo correto, a prevenção, ela é muito mais barata e muito mais eficiente. Mais gente? Professor, eu tenho mais uma questão agora mais voltada para a prática. Pensando igual no cultivo de culturas anuais, que o período da colheita da primeira safra sempre, na maioria das vezes, coincide com o período chuvoso, período do ano que de chuva. No caso, num ano igual esse, que a gente está agora, que foi um ano de boa precipitação, eu preciso colher, minha cultura já está no ponto de colher, já está até passando um pouco da umidade, mas só que eu estou no período, coincide na semana da minha colheita, está chovendo. O que eu faço? Eu espero ou entro com maquinário? Ô, Gustavo, pergunta difícil, cara. Deixa eu puser. Ô, Valdir, por que você me deixa na fogueira? Olha, Gustavo, é Gustavo mesmo, né? Isso. Então, Gustavo, você tem que colher, não tem alternativa. Ou você colhe ou você perde tudo que fez, certo? Você tem que colher. Aí o que você vai levar em consideração? Né? Colher ou plantar, você tem que fazer. Tem um limite, você tem que fazer os dois, não tem jeito. O que você vai levar em consideração? Você vai levar em consideração aquilo que te traz o menor prejuízo, certo? Aquilo menos agravante. Por exemplo, vou te dar um exemplo nítido. Principalmente na região de Muzambinho, a gente vê muito nessa região sul de Minas, colheita de milho para silagem. Quando você colhe o milho para silagem, é época de chuva, é janeiro, é fevereiro, né? Então, você vê o solo úmido, né, com a baixa capacidade de suporte de carga, e você tem que entrar, porque você tem que fazer colheita da silagem para plantar a segunda safra, não tem alternativa. O que você pode fazer nisso aí? Observar o maquinário que você tem, aumentar a área de contato do rodado desses equipamentos, reduzir a carga que você está transportando, no exemplo da silagem. Se você tem uma carreta lá de arrasto do trator, coloca meia carga. Ah, mas a carreta cabe mais? Cabe, lógico que cabe mais, mas se você reduzir a carga aplicada, olha, é pressão, né? Você vai estar aplicando uma menor pressão no seu solo. Então, possivelmente, você vai degradar menos o solo. Você vai ter um gasto, vou dizer, o dobro de diesel com o seu trator. Mas esse gasto de dobro de diesel, ele é muito mais barato e muito mais eficiente do que uma descompactação, de uma intervenção mecânica no solo, né? Então, você tem que levar por esse lado. Você vai ter que colher de qualquer jeito, você vai ter que plantar, seja lá o que for, não tem alternativa. A alternativa é alavancar todos os problemas, todos os quesitos, e optar para aquilo que menos te agrida, né? O que menos vai te trazer um transtorno, seja no presente e no futuro. Pois é, então tem que escolher nessa situação. Esse ano choveu todo dia, você tinha que entrar. Igual o Zé falou. E outra coisa, você sobe no momento de contratar, você sobe no momento de comprar um trator. Será que você precisa daquele trator mais potente, o mais pesado de todos, só porque seu vizinho, você quer comprar um melhor do que o seu vizinho?
Então, tem que analisar também, às vezes, essas pequenas coisas podem fazer uma diferença na hora do manejo. Mais questões, gente? Ô, Robert, sobre a questão que eu tinha colocado aí, você pode fazer um comentário aí? Repete para nós. O manejo para mim compactar menos na várzea. Olha, várzea, geralmente, qual posição que você está falando? Porque quando você está falando de gleissolo, você vai ter tempos com ele mais seco. Agora, quando você está falando de organossolo, a gente nem está podendo manejar esses solos. Então, o manejo de várzea, vamos colocar aí gleissolo, pastagem. É o mesmo manejo para os outros solos. Tá? Qual que é a grande questão quando você pensa em várzea? Basicamente, a gente tem os neossolos flúvicos, os gleissolos, dependendo do solo que está nesse seu ambiente. Então, hoje, nós tivemos o Provárzea, né, que estimulava o plantio em várzea. Agora, nós sabemos que essas áreas de organossolos são áreas de extrema fragilidade ambiental. Então, o manejo delas deve ser áreas de preservação permanente. Nos gleissolos, tem muito uso para pastagem, tudo, a umidade desse solo ele vai variar de acordo com o ano. Então, vai ser basicamente as mesmas recomendações dos outros solos, mas observando o quê? Cada característica de solo. Então, solos de várzea são muitos. Nós temos neossolos flúvicos, nós temos os gleissolos, os planossolos, cada um vai ter uma forma de você manejar. É isso, Zé? Se não tiver mais questões, vamos agradecer o Zélio. Zélio, muito obrigado. Eu sei que você está apertado de serviço aí. Começou há pouco lá no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E a próxima semana eu vou conversar com os meninos aqui, depois vou deixar uma avaliação para eles, para fazer semana que vem. E se der certo, a gente combina de você participar dessa aula novamente, sem ser semana que vem na outra, tá? Seria de bom grado você participar.